Glória a Deus. Meus amados irmãos, desejo saudar a todo o Ed e Adalpe com a paz do Senhor, o discipulado de Henrique Dias, e nesta noite estamos fazendo um culto, em oração, em prol do Ed e Adalpe, por todos novos convertidos, que por ordem superior não estamos podendo cultuar, nem também trazer uma aula para os novos convertidos do discipulado em Henrique Dias. E foi falado pelo nosso superintendente que nós pudéssemos ajuntar os irmãos que de Adalpe e assim fazer uma live ou trazer um culto doméstico nos lares. Então, como o nosso dirigente, nosso irmão Wellington, ele nos autorizou a trazer uma palavra nesta sexta-feira para os novos convertidos, para o Ed e Adalpe de Henrique Dias, nós iremos fazer uma leitura, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a iniciar do versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10. E nos diz assim: demorando nós ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tantos nós como os que estavam naquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que faze vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Fizemos uma leitura até o versículo 13, do 10 ao 13. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus que estamos na Tua presença nesta noite, te pedindo que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para trazer uma palavra para os novos convertidos. Que ao abrir e fechar da minha boca, Senhor, o Senhor possa falar com Teus servos aquilo que o Senhor quer, aquilo que eles precisam neste momento, é o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. A igreja diz amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui nesta noite, grato a Deus por estar trazendo uma palavra para os nossos irmãos, os nossos novos convertidos que estão fazendo o Ed e Adalpe, o discipulado da nossa igreja, onde nós trazemos essa palavra, irmão, falando do nosso evangelista Filipe, este ao qual o nosso apóstolo São Paulo foi fazer uma visita na sua casa. Filipe, ele é aquele Filipe que ao iniciar o seu ministério, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, ele prega para o eunuco, Filipe, ao chegar ali naquele lugar, ele começa agora a evangelizar. E no capítulo 8 e no versículo 7, a Bíblia nos fala que todos que ouviam Filipe pregar, viam os sinais que Filipe fazia através da sua pregação. E a sua pregação chamava a atenção, porque os sinais eram notórios. Todos que chegavam ali para ouvir Filipe, a multidão que Filipe ali evangelizava, pregando que Jesus era o Cristo. Filipe era um dos 7 diáconos, ao qual foram separados pelos os discípulos para dar continuidade ao evangelho do Senhor Jesus. E Filipe começa a pregar a palavra de Deus, a anunciar que só o Senhor era o Cristo. E muitos que estavam naquele lugar começavam a ver os sinais que Filipe fazia. Filipe
Filipe, através do evangelho, ele ganhava muitas vidas para Jesus e também muitos que iam ouvir a sua pregação, coxos e paralíticos eram curados, como está escrito no capítulo 8, versículo 7, pois os espíritos imundos fugiam e muitos os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e haviam muitos sinais naquele lugar. Filipe pregava em Jerusalém com uma ousadia muito grande, a autoridade dada por Deus, ao ponto de Filipe agora ele ser chamado para ganhar um eunuco, um etíope eunuco, um homem ao qual ele estava naquela cidade de Etíope. Ele era servo da rainha Cadence. E a Bíblia nos diz no capítulo 8, versículo 26, que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, o caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. E Filipe se levanta e corre para aquele lugar onde ele estava. E ao observar naquele lugar, no capítulo 8, versículo 26 ao 39, a Bíblia nos fala que Filipe ele começa agora a observar que vinha uma carruagem. E naquela carruagem estava este homem, este etíope, que vendo que Filipe, olhando para aquela carruagem, vendo que ele lia um livro. E o Espírito do Senhor manda Filipe correr atrás daquela carruagem. E Filipe corre atrás daquela carruagem e vê que o eunuco ele está lendo um livro. E aquele livro que o eunuco estava lendo, ele estava muito atento àquele pergaminho que estava em suas mãos. E Filipe, correndo, pergunta àquele eunuco: tu entendes o que lê? Aí ele faz: como é que eu vou entender que não tem ninguém que me explique? Aí Filipe: eu posso te explicar. Aí ele manda parar a carruagem e Filipe entra dentro da carruagem e começa a perguntar a ele: você está entendendo o que você está lendo? Aí ele: não, eu não estou entendendo. De quem é que o profeta está falando? Ele está falando dele mesmo ou de outro? Aí Filipe diz: não, ele está falando de Jesus, o Cristo, aquele que foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. E ele nos deu uma ordem para ir por todo mundo, pregar o Evangelho. E aquele que crê e for batizado será salvo. Filipe dá uma aula, aleluia, para aquele eunuco, mostrando o verdadeiro caminho, que Jesus era o Cristo que padeceu por nós. E o eunuco ali, atento à sua mensagem, olha que está passando próximo ao rio, e ele diz para Filipe: olha o rio, quem me impede de eu ser batizado? Aí Filipe, olhando para aquele eunuco, diz: ninguém te impede, mas é preciso você crer que Jesus, ele é o Cristo que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e que está à destra de Deus intercedendo por nós, e aquele que confessar a ele como suficiente Salvador será salvo. Aí o eunuco olha para Filipe e diz assim: eu creio que Jesus, ele é o Cristo. Aí Filipe disse: então vamos descer. E quando ele desce, que começa a batizar o eunuco, Filipe, ao batizar o eunuco e ao levantar o eunuco daquele rio, o Filipe agora é arrebatado pelo Espírito do Senhor. E Filipe, quando sai de perto do eunuco, agora o eunuco jubiloso olha e percebe que Filipe não está ali, e ele começa a se alegrar e glorificar a Deus. E a Bíblia nos diz que aquele eunuco sai daquele lugar e vai pregar em toda a Etiópia, dizendo que Jesus era o Cristo e que Jesus era aquele ao qual, aleluia, Deus tinha preparado para salvar toda Israel. E Filipe, ao ser arrebatado, no versículo 40 do capítulo 8, diz assim: e Filipe se achou em Esoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em toda a cidade, até chegar em Cesareia. Filipe começa agora a pregar a palavra em todo lugar.
Ele chega e começa a evangelizar e começa a fazer a obra do Senhor Jesus. Mas agora chega um momento na vida de Filipe, que ele chega em Cesareia, e Filipe, em vez de dar continuidade à obra do Senhor e ao seu chamado, Filipe agora se estaciona, Filipe agora recua, Filipe agora chega em Cesareia e, em vez de fazer a obra, Filipe entra dentro da sua casa e quer se isolar. Aleluia. E em vez de Filipe estar fazendo a obra, quem está fazendo a obra agora é sua filha, suas 4 filhas donzela, profetizando, fazendo a vontade do Senhor. E Filipe está estacionado. E a Bíblia nos fala que Paulo, ao chegar naquela cidade, começa agora a fazer a obra do Senhor, a mostrar que verdadeiramente o Senhor era o Cristo. E muitos que chegavam até ali, como está escrito no capítulo 21, aleluia, e o versículo 4, e achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, ao qual pelo Espírito diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Paulo, ele sabia, o Espírito do Senhor, usando os discípulos, já tinha dito a Paulo: olha, não sobe para Jerusalém. Aleluia, mas Paulo tinha uma missão para fazer. Glória a Deus, Paulo tinha que resgatar alguém que estava detido dentro de casa. Eu não sei o que está acontecendo com você, e você nesse momento está parado. Eu sei que nós temos que obedecer à autoridade, mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto tiver a boca para falar, fale. Alguém pode ter fechado a igreja, alguém pode até dar a ordem que aquele que abrir a igreja seja preso, mas eles podem até nos prender, mas a nossa boca, ela está livre para falar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o único que pode salvar essa humanidade desse vício, desse pecado que está assolando a todos. E quando Filipe sabe que Paulo está naquela cidade, convida Paulo para ir para a sua casa, e Paulo, ao chegar na sua casa, percebe que tudo isso está acontecendo. Filipe está detido, Filipe está parado, e Paulo começa a se preocupar e conversar com Filipe, animando ele. Quem sabe, a Bíblia não relata, mas eu, como visão de pregador, estou dizendo nesse momento, quem sabe Paulo dizendo: ah, Filipe, como foi bom, hein, pregar para o eunuco, ganhar aquele homem. Ah, como foi bom, hein, você, através da palavra, muitos ser salvo, e muitos espíritos imundos ser expulso daquelas pessoas. Ah, Filipe, como foi bom, através do evangelho, você fazer um paralítico andar, só observar você pregando. E Filipe começa a se animar, a lembrar que tudo aquilo que estava, aleluia, fazendo ele estar parado, não era para que ele ficasse parado, não era para ele ficar detido. E em vez dele estar fazendo a obra, quem estava fazendo eram as suas 4 filhas donzela. E quando Paulo pensa em animar Filipe, um profeta por nome Ágabo, mensageiro do Senhor, pega a cinta de Paulo, amarra as suas próprias mãos e os seus próprios pés, e diz para todos que ali estavam: assim será ligado o dono dessa cinta. E Paulo, ao ver aquela mensagem, começa agora a ver que todos que ouviram aquela mensagem e amavam Paulo ficaram preocupados. Uns diziam: não vai, Paulo, não vai, você vai ser preso, não vai. E começaram a clamar, pedir que Paulo não fosse. E Lucas, ele relata em dizer que nós pedimos a ele. Mas Paulo tinha uma missão para fazer. Paulo tinha que resgatar alguém que estava dentro de casa. Aleluia. Paulo tinha que falar para aqueles que estavam detidos que era preciso sair do lugar, porque ainda que você esteja sido ligado, esteja preso, mas a sua boca está solta e você pode pregar a palavra. E Paulo olha para aqueles que estavam ali e diz: e faze vós, chorando e magoando o meu coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado,
mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Paulo estava dizendo, olha, não importa o que Jesus fez por mim, aleluia, ainda que eu morra, aleluia, porque através daquele momento que Jesus ele me chamou, a partir daquele momento que ele disse no caminho de Damasco, olha, duro será para ti lutar contra os meus agrilhões. Paulo estava certo de que tudo o que ele fez a perseguir a igreja por muitos e muitos anos, ainda que ele morresse, aleluia, para ele era lucro. E o viver a Cristo. E ele diz, olha, eu ainda estou pronto a morrer, eu estou pronto a padecer, eu estou pronto porque eu sei que o Senhor, Ele vive e que por fim Ele vai se levantar ao meu favor. Não desanime o meu coração, eu quero animar Felipe, vocês estão me desanimando. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado irmão, que está dentro de casa e muitas das vezes está querendo, aleluia, a depressão está querendo te pegar. Olha, isso que está acontecendo é uma prestação de conta que Deus está pedindo a toda a humanidade por ter falado e blasfemado do seu Filho Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que ainda que eles queiram fechar a igreja, queiram fechar, aleluia, os comércios, ainda que eles tenham dito que se a gente pregar o evangelho seremos presos, eu quero dizer a você que vai ter que abrir presídio, porque os cristãos estão cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo queria animar a Filipe, e eu quero animar a você nesta hora. Depois que fecharam os templos, onde não está mais tendo oração, muitos, aleluia, estão depressivos dentro de casa. Muitos não estão mais querendo fazer a obra do Evangelho. Eu sei, está sendo difícil, mas tem uma coisa, há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Desperta, ó igreja do Senhor, porque a trombeta vai tocar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Todos os joelhos se dobrarão, e dirão que só o Senhor é Deus. Filipe estava parado, Filipe estava detido, mas Paulo foi animar a Filipe. E nessa noite eu quero animar a você, meu irmão. Nessa noite eu quero animar a você, minha irmã. Eu quero dizer para você que nós temos na nossa mão. Se Paulo tivesse na sua mão o que nós temos. A Bíblia diz que Paulo escreveu 13 cartas para as igrejas. E eu queria dizer para você, já imaginou que Paulo tivesse na sua mão o WhatsApp? Já imaginou que Paulo tivesse Facebook? Já imaginou se Paulo tivesse YouTube, conta no YouTube, o que Paulo faria, meus irmãos? É tempo da gente usar, aleluia, o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, para dizer que Jesus está voltando. É preciso a gente estar mesmo dentro de casa, mas ganhar os nossos familiares. Quantos que estão dentro da tua casa, que ainda não sabe, que ainda não conhece a Jesus como suficiente Salvador, e você tem que dizer para ele que o Jesus que salvou você, ele é o mesmo Jesus que quer salvar o seu filho, ele é o mesmo Jesus que quer salvar a sua esposa, ele é o mesmo Jesus que quer salvar o teu esposo. Ele está vivo e morreu na cruz por mim e por você. Use esse meio, essa obra ao qual o Senhor colocou na tua mão para dizer que Jesus está voltando. Há tempo de dizer para todo mundo que Jesus está voltando.
Em vez de você estar olhando para a TV, que muitas das vezes está falando tanta coisa, e em vez de animar, está entristecendo tanta gente. Muitos agora estão olhando só e pensando em morrer. Mas eu quero dizer a você, como Paulo disse, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Cristo está vivo, e ainda que eu morra pregando a palavra de Deus, para mim é lucro. E se eu continuar vivo, para mim é Cristo, porque Ele me deu uma ordem, e eu vou por todo mundo pregar este Evangelho. Saiba, meus irmãos, minhas irmãs, que tudo o que está acontecendo é Deus pedindo ao povo de Deus para se unir, porque juntos nós somos fortes. Há tempo da gente orar, há tempo de buscar ao Senhor, há tempo da gente se unir com nossos familiares, porque quantos que estão dentro de casa, mas não falava com as esposas direito, não falava com o esposo, com os filhos, não sabia como é que os filhos estavam. E hoje Jesus está te dando tempo para ver, para perguntar ao teu filho como é que está, para perguntar à tua esposa como é que está. Porque, irmãos, são muitos chamados e poucos são os escolhidos. Que nós possamos ser os escolhidos de Deus, porque a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, não adianta ter posição social, ter dinheiro na conta. Porque o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará para o cemitério, e de lá para sempre o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo, porque não se preparou quando era preciso a adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Esse hino me chama muita atenção de Estevão Jacinto. Que adianta a riqueza e a muita fama, que aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Aleluia! Que adianta a alta posição do homem, se os teus pecados dia a dia o consomem, fazendo ficar distante de Jesus. E que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno te pode lançar. Ei, procura enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais. Aleluia. Se morrer perdido, meu irmão, se morrer perdido, ouvinte, não adianta. Não adianta, porque no dia do juízo final, Jesus vai chamar muito a prestação de conta. Jesus vai dizer para muito: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, espere no Senhor e confie.
porque Jesus está voltando. Estamos passando por um momento de tribulação na terra. Mas assim como Paulo foi animar Filipe, eu quero animar você nesta noite que está me ouvindo. Olhe, tudo que está passando, o que está acontecendo na terra, Deus está chamando um povo para o adorar. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado. Aleluia! O Senhor está se levantando nesse momento e está dando uma ordem. Vento, leva para bem longe do meu povo esse vírus, para que o meu povo me adore. Aleluia! Amém, meus irmãos? Adore ao Senhor nesta noite. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E invoque ao seu nome enquanto está perto. Amém? Eu quero aqui agradecer a Deus a oportunidade, meus irmãos, nessa noite de estar trazendo uma palavra para vocês. E que Deus nos conceda uma próxima oportunidade. E que se o Senhor nos conceder de estar aqui, na próxima vez, meus irmãos, estaremos trazendo uma palavra para vocês. Mas se eu não estiver aqui, e o Senhor tiver arrebatado a sua igreja, pode ter certeza, lá vai ser melhor. Lá vai ser melhor, porque estaremos diante do Senhor para ceiar naquele grande dia. Se eu não estiver aqui, irmãos, eu estarei nos braços do Pai, e eu creio que você também estará. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude, e que nós possamos, irmãos, depois que passar tudo isso, nos encontrarmos, porque eu estou com uma saudade tão grande de vocês. Mas eu queria fazer uma coisa, que se você crê, receba um abraço. Faça assim, faça assim, faça assim. Aleluia. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Para subir, caralho, receba o abraço do Espírito Santo de Deus nessa noite. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Era sobre camaradas. Oh, aleluia. Receba um abraço do teu amigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz e que Deus nos abençoe.